Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para mais um estudo junto ao Centro Espírita Antônio Martins. Hoje nós vamos tratar da parte 4 do Livro dos Espíritos, que fala das consolações e esperanças. Nós vamos falar do capítulo 2, que fala das penas e gozos futuros. Mas antes da gente entrar no tema, eu peço a todos que elevemos o nosso pensamento ao alto, buscando as luzes do Mestre Jesus. Que essas luzes possam envolver a todos os nossos lares, que possam envolver-nos nessa luz maior, nos trazendo paz, harmonia e muito amor. Que essa harmonia, que essa paz, que esse amor possa permanecer durante todo esse estudo. Que possamos, Senhor, aprender um pouco mais sobre os Teus ensinamentos e que possamos colocá-los em prática na nossa vida. É em Teu nome, Senhor, em nome dos nossos irmãos espirituais, nós damos por iniciado a mais essa noite de estudo. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós estamos falando das penas, né? Vamos falar das penas e dos gozos futuros. Ele tem bastante subitens, né? Mas, para começar, quando a gente vai preparar um estudo, né? A gente normalmente fica pensando em alguns objetivos a atingir. Eu tive um pensamento até um pouco heterodoxo, né? Que me veio a lembrança do capítulo 5 do Evangelho, que fala bem-aventurados os aflitos. E lá a gente vai encontrar, né, as aflições atuais e as aflições anteriores. Nossa, Sérgio, mas o que isso tem a ver com o tema? Tem muito a ver, né? Se a gente pegar aquele ensinamento que fala que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, nós estamos preparando a nossa vida futura, né? Então, estar encarnado é estar preparando a vida futura. É lógico que esse tema, ele fala mais da vida futura, a vida, o pós-morte, né? A vida após o desencarne. Ele está falando de o tema de hoje fala de uma vida, né, da vida espiritual. Mas assim, é importante também saber que quando nós estamos preparando a nossa bagagem para essa viagem pós-morte, nós também temos que ter em mente que nós estamos preparando a nossa bagagem para nossa próxima reencarnação, né? Então, quando a gente fala em aflições anteriores, essas aflições anteriores, elas estão ligadas com as nossas escolhas hoje, né? Então, na outra encarnação, as aflições anteriores são aflições que nós não estamos resolvendo na nossa encarnação atual. E essa questão da vida futura, ela é bem isso mesmo, né? É como se nós fôssemos fazer uma viagem. E se a gente colocando assim na vida prática, é mais fácil da gente tentar visualizar. E o engraçado é que no tema, né? No Livro dos Espíritos, tem até uma questão que os espíritos, que Kardec pergunta aos espíritos, né? Por que há essa confusão nossa de falta de entendimento? E os espíritos falam assim, olha, as crianças pensam, né, como crianças, os adultos já têm um novo entendimento, então para vocês falta esse entendimento, então vocês ainda são crianças espirituais, então falta esse entendimento. Então a gente fazendo uma comparação assim bem grosseira, né, que o desencarne para a vida futura é como se fôssemos fazer uma viagem. Então, né, se nós vamos para a praia, o que acontece? Quais são as roupas que nós vamos levar para a praia? Então a gente vai levar lá um biquíni, vai levar uma sunga, vai levar uma toalha de praia, né?
bronzeador, na verdade, né, protetor solar. Então, são essas as preocupações que a gente tem que ter para levar lá para a praia. Agora, se é um mês de julho e a gente vai para um campus de Jordão, Gramado, então a nossa preocupação, ou seja, a nossa mala são diferentes, são roupas de frio, roupas pesadas, casacos, né? Então, assim também é a nossa vida futura. O que nós estamos levando? Se a gente desencarnasse hoje, quais seriam as nossas bagagens? Então a gente sabe que de material a gente não leva nada. Então, ou seja, nós levamos as nossas virtudes e também levamos os nossos vícios. Se nós desencarnássemos hoje, nós estaríamos bem? Será? Será que eu chegaria lá, né? Agora eu tenho 2 crachá. Eu tenho um crachá do Diógenes Medeiros e tenho o crachá do Antônio Martins, né? Mas será que eu chegar com os 2 crachá, São Pedro vai deixar eu entrar lá no céu? Então eu vou chegar lá tentar dar uma carteirada lá, será que vai dar certo? Né? Não vai, gente. Então, assim, qual é a nossa preocupação? Será que a gente está preparado para desencarnar hoje? Então, apesar do tema falar dessa vida futura, é importante a gente fazer essa reflexão de qual é a bagagem que eu quero levar para o mundo espiritual. Quais são as virtudes que me darão uma oportunidade de ter uma boa passagem, de estar num lugar melhor lá no mundo espiritual. Então a gente tem que ter essa consciência. Então nós passamos por momentos que a humanidade passa por momentos assim de muita turbulência. E de uma certa forma, né, se Kardec em 1857 dizia da preocupação contra o materialismo, porque passou-se um período das trevas, então a ciência estava aflorando, né? Só que a ciência combatia as religiões antigas, né? Que eram contra a ciência. Então as descobertas científicas, elas traziam novos conhecimentos que faziam, né, que velhos questionamentos impostos pelas religiões fossem quebrados. Então essa era a preocupação de Kardec quanto ao materialismo científico da época. Então a doutrina espírita ela vem, né, filosoficamente combater esse materialismo. Só que hoje o materialismo é outro. Hoje é o materialismo das coisas, do automático, né? A internet é um bem tão grande, né? Tão grande que nós estamos aqui falando não só para o Centro Espírita Antônio Martins, não só para a cidade de Guaratinguetá, não só para o Brasil, mas tendo a possibilidade de falar para o mundo, né? E de maneira instantânea. Então tem os benefícios, só que muitas das vezes nós nos perdemos nessa... Nós somos como crianças que temos um brinquedo novo e às vezes a gente está muito perdido com isso. Então não é só isso, né? Então é um momento de muita... que nós estamos... O mundo está passando por um momento de muita truculência, um momento assim de realmente de transformação, né? Não estamos falando assim de um momento assim, é o momento da regeneração, não, mas é um momento de aprendizado mesmo, é um momento em que, como o estudo mesmo fala, né? Os Espíritos vêm nos esclarecer que existe uma lei, e essa lei é uma lei divina. Então Deus, Ele cuida de cada um de nós, mas esse cuidar de cada um de nós não é um cuidado ali que Ele está ali do nosso lado. Não, olha, tem uma lei e essa lei é para todos. Se você seguir essa lei,
beleza. Quando você não segue essa lei, você vai sofrer as consequências desses seus erros, né? Então, a lei é tão perfeita que Deus nos toma conta de cada um a partir do momento em que Ele traz essa lei perfeita e nós somos submetidos a essa lei. Então, fugir da lei, ir contra a lei, nos vai trazer sofrimento. E esse sofrimento é cobrado pela nossa própria consciência mesmo, né? Então não é que Deus fica ali cuidando de cada um de nós, né? Ele cuida a partir do momento que Ele traz leis perfeitas, e se submeter a essas leis, nós vamos ser felizes. E quanto mais rápido nós tivermos esse entendimento dessa lei, mais rápido nós vamos atingir a essa perfeição. Então lá na vida futura, ela vai implicar, né, na nossa conservação da nossa individualidade. Nós, ao desencarnarmos, nós vamos continuar com a nossa individualidade. Então, por que muitas pessoas têm medo, têm receio da morte, né? Porque falta esse conhecimento. Então, a pessoa, ela que é até um pouco de contrassenso, né? Se você pegar e analisar de uma maneira material, ou seja, com a morte tudo acaba, não faz sentido, né? Não faz sentido por quê? Porque nós somos espíritos que progredimos. A gente vê que a humanidade progride, mas ela progride por quê? Porque são esses espíritos que vão reencarnando. Se assim não fosse, não haveria essa evolução. Nós somos seres éticos. Nós trazemos dentro de nós a ética divina. Muitas das vezes, a aplicação dessa ética, né, pela nossa moral, ela não é lá, né, dentro desses parâmetros. Então, ou seja, há uma lei, mas muitas das vezes eu tento burlar essa lei. Mas ao desencarnarmos, nós continuamos com a nossa individualidade. E isso é um ponto importante para a gente entender o estudo dessa noite. Então esse sentimento ele existe no ser humano desde que o ser humano, né, desde o homem lá das cavernas. É lógico que o entendimento do homem das cavernas não é igual hoje o nosso entendimento. Por quê? Porque progredimos muito em filosofia, em ciência, né? Intelectualmente. Então o conhecimento que nós temos hoje é muito maior, mas esse sentimento já existia neles. Por quê? Porque nós passamos por essa etapa, porque nós encarnamos e desencarnamos. Ao reencarnarmos, nós não lembramos, não temos a lembrança clara, mas isso está lá dentro do nosso ser, faz parte da lei do progresso. E nós trazemos dentro de nós essas leis, né? Então, quando a gente vem falar em penas e recompensas futuras, né, há um sentimento inato da justiça divina. Então, isso nos dá a intuição de que no futuro realmente haverá penas e recompensas. Por quê? Porque não faria sentido, né, uma pessoa que foi boa, sempre agiu de maneira correta, uma vida inteira, ser equiparada a uma pessoa que, infelizmente, escolheu o caminho da transgressão, do erro, né? E errou a vida toda, cometeu vários e vários equívocos durante a sua vida. Então, até o nosso sentimento, até isso, um sentimento de justiça do homem, então não estamos falando nem de Deus, até nós, né? O sentimento de justiça do homem fala que, poxa, não pode ser igual, né? Então tem que haver uma pena, uma recompensa lá no futuro. Então, nós ao reencarnarmos, nós trazemos esse pressentimento da realidade. E
melhores nos tornaríamos se pensássemos muito nessa questão, que foi o questionamento ali do começo do estudo, quando a gente trouxe, né, o questionamento de qual a bagagem que eu quero levar. E aí, quando estamos falando de bagagem, estamos falando de uma bagagem espiritual. Qual é essa bagagem que eu quero levar ao desencarnar, né? Quais são as virtudes que eu quero levar junto a mim? Será que estou me esforçando para estar dentro da lei divina? Será que eu não estou burlando essa lei? Será que eu não estou errando? Será que eu não estou tentando enganar a lei divina? E a gente sabe que a gente não vai conseguir, né, enganar. Então, a gente tem, são esses questionamentos que nós temos que fazer. O que eu quero, né, levar para outra vida? Não só para a vida espiritual, mas para a continuação das outras encarnações que fazem parte da lei do progresso. Então, só que quando nós estamos perto da morte, ou a gente vê a morte de alguém, né, próximo, ou alguém que a gente gosta, muitas das vezes a gente vê lá que o cético, ele tem a dúvida, ele vai, apesar dele achar que tudo acaba, mas os espíritos falam para Kardec, isso é muito raro para aquela pessoa, ela pode criar uma ideia de cético, mas muitas das vezes o cético é por falta de conhecimento. Então ele não consegue achar uma razão. Então, por exemplo, uma pessoa que sempre aprendeu que existe só um céu e um inferno, começa a questionar que isso não é tão justo, né? Por quê? Porque daí qual o parâmetro para ir para o céu? Qual o parâmetro para ir para o inferno? Então isso gera dúvida. Então a pessoa se torna cética. Ah, você não acredita. Fala, mas é lógico que eu não acredito porque não há aí uma lógica. Quanto eu tenho que ser bom para ir para o céu ou quanto eu tenho que ser mal para ir para o inferno? Então, né, as religiões, mas tem ali um purgatório. Mas então se tem um purgatório, eu também não preciso ser tão bom agora. É só não ser tão ruim que vou ali passar um tempinho no purgatório, depois eu vou, né, ter a vida eterna no céu. Então, apesar de dar ali uma pequena solução para o problema, não dá uma resposta das mais justas possíveis, né? Então, se a gente começar a comparar tantos espíritos nobres que passam pela Terra, a gente vê o quanto a gente ainda está longe dessa perfeição. Mas também a gente vê que alguns espíritos erram de maneira tão drástica que a gente também fica feliz, né? Não do erro do próximo, mas em saber que a gente já caminhou um pouquinho, né? Então, a doutrina espírita ela vem nos esclarecer isso. Então, ela vem quebrar, né, a dúvida do cético. Agora, vai caber a ele aceitar ou não. Já o culpado, ele vai ter temor. Porque se a pessoa errou a vida toda, daí quando está chegando perto da morte, porque tem um outro significado, um sentido que nós trazemos também, culpa de uma certa forma das outras religiões, é que a gente podia ali levando banho-maria, errando, ou se você se arrepender de verdade, você ganharia o céu, ou, né, se você de alguma outra forma conseguisse ter crédito para ir para o céu, você iria. Mas não é assim, e como a gente tem esse sentimento do certo e do errado, quando a gente erra muito, né? Quando tá ali vendo alguém que é próximo desencarnar, morrer, a gente vai começando a ficar com temor, né? E os homens de bem, a esperança, o sentimento no momento da morte é só de esperança. Então, ou seja, eu tô tranquilo, né? Eu fiz todo o bem que eu podia. Então não tem culpa,
não tem remorso na sua consciência, ele está de bem com a vida, né? Está de bem consigo mesmo. Então ele só vai esperar ali a hora da morte. E sem contar que ele sabe que a morte não existe, né? Então, às vezes a gente pode questionar que como pode haver céticos se o espírito traz sentimento das coisas espirituais, né? Mas a gente vai ver que isso é fruto do orgulho, da falta de conhecimento, né? E às vezes até um senso de justiça que ele traz consigo. Então, às vezes pode ser orgulho, mas também pode ser esse sentimento de justiça que ele traz dentro de si. Mas todos nós, né? A vida continua. Até os céticos vão desencarnar, vão para o mundo espiritual. Muitos dão comunicação, né, nas mesas. Muitos não perceberam ainda que não morreram, porque se acreditaram na vida toda que ao desencarnar ia acabar, morreu, continua vivo. Então ele, na verdade, ele continua vivo mesmo, só que em um outro plano, né? Então a gente questiona, mas como que seria essa intervenção de vida? Deus intervém na nossa vida. Então Deus se ocupa de todos os seres que Ele criou, né? Por quê? Porque faz parte da lei. Mas essa ocupação se dá por leis divinas, leis perfeitas, que traça as nossas ações e os nossos limites. Então, intrinsecamente, lá dentro no nosso âmago, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Muitas das vezes, a vida material, ou seja, estar encarnado, por ainda não termos condições, né, superiores, por sermos espíritos ainda de terceira ordem, nós não damos ouvidos a esse sentimento que nós trazemos dentro de nós. Mas está lá. Então, a ocupação que Deus nos faz, ela é dessa forma. Há leis e nós somos submetidos a essas leis. Então a punição, ela é consequência da infração das leis, mas quem pune não é Deus também, né? Por quê? Porque há leis. Então se nós estamos submetidos a essas leis, quando nós erramos, né, a nossa própria consciência ela vai acusar isso e a gente vai procurar se corrigir dentro desse... A gente vai tentar corrigir dentro dessas leis. Então, nós mesmos é que vamos procurar essa correção. A partir do momento que nós temos a condição de entender que nós erramos, nós vamos procurar fazer de maneira correta. Então, nós próprios somos causadores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. Então não é culpa de Deus, né? Como a gente não é culpa do diabo, do demônio, do coisa ruim. Então tudo que acontece muitas das vezes, né? O evangélico fala lá que é o capiroto, que é o coisa ruim que atrapalha, né? Esqueci o termo que eu tenho um amigo que ele usa assim, né? Não me lembro assim, mas é tipo um irmãozinho das trevas, né? Então o católico fala, o inimigo tá ali esperando a gente falar. E nós espíritas, na mesma linha, porque a gente também não é muito melhor não, gente. Não é não, né? A gente só muda o nome, daí a gente fala que tudo é obsessor. Tudo é obsessor. Então, tudo que acontece com a gente é obsessor. É obsessor que... eu perdi lá a vaga de emprego. Puxa, mas é porque o obsessor me atrapalhou na hora da entrevista. Mas você se preparou? Não. Né? Vou fazer uma prova no estudo. Dá pra falar, obsessor que atrapalhou, fiz esquecer tudo. Mas esqueceu o que se você não estudou? Né? Então, o espírito ele só muda o nome. Então, para nós, espírito é tudo obsessor. Não é, gente. Mesmo porque quem atrai esses obsessores somos nós mesmos
através das nossas vibrações, dos nossos pensamentos, das nossas ações, das nossas atitudes. Então essas ações, atitudes, pensamentos atraem esses espíritos que entram em sintonia com a gente, porque a gente chama. Se eu mudar os meus pensamentos, mudar as minhas ações, mudar as minhas atitudes, nós vamos ter outros companheiros. Se essas ações, atitudes, pensamentos são atitudes nobres, nós só teremos junto de nós espírito nobre. Agora, se eu vou fazer uma prova, um espírito superior não vai me ajudar na prova. Porque quem tem que fazer a prova sou eu, livre-arbítrio. Então eu tenho que estudar para ir bem numa prova. Eu tenho que ter boas ações para colher boas ações, né? Então o espírito superior ele vai nos intuir, nos inspirar para que a gente, né, para que a gente possa fazer a coisa certa. Vai nos aconselhar se a gente estiver em sintonia com eles, né? E muitas das vezes nós vamos escolher os caminhos corretos por escolha nossa, pelo nosso livre-arbítrio. Então, a nossa felicidade e a nossa infelicidade somos nós mesmos que criamos. Então, a felicidade dos bons espíritos, ela vai estar ligada vai ser proporcional à elevação deles, né? Então, o amor que os une, o conhecimento que possuem, o bem que fazem, isso só agrega a esses espíritos mundos felizes lá depois de desencarnar. Então, a vida deles, o desencarne, a vida futura, é reflexo de uma vida bem vivida aqui. Quando a gente fala bem vivida, é bem vivida no bem, no auxílio ao próximo, no amor ao próximo, no auxílio ao próximo. Então, esses espíritos que não têm religião, então a gente pode pegar lá uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce, um Chico Xavier, um Bezerra de Menezes. Esse amor que eles têm pela humanidade, pelo próximo, os unem. Nós somos muito espírita atrasado, muito mesquinho em achar que a religião espírita é melhor que a católica, é melhor que a evangélica. Não existe uma religião melhor que a outra. Está lá na religião dos espíritos. O que existe é quando se há o desejo de auxiliar o próximo, é esse o objetivo. Agora, eu me sinto melhor aqui. Então, positivo. Então, é aqui que eu tenho que plantar, né, aonde eu estiver. Se eu estou aqui na doutrina espírita e aqui que eu me sinto feliz, então eu tenho que pegar esses ensinamentos e colocar na minha vida em prol do próximo, em prol, né? E esse eu colocar em prol do próximo, eu vou trazer consequências positivas para o meu eu. Eu vou adquirir uma boa bagagem para quando eu desencarnar, eu estar lá junto de outros espíritos que também tinham esse mesmo pensamento. Então, os bons espíritos, é isso que os unem, né? Então, utilizam de maneira útil o emprego da sua inteligência, o emprego do seu tempo. Não tem uma vida fútil, não tem uma vida... Ele está ali pensando no próximo. Pega aquele livro Fabiano de Cristo, um espírito tão humilde, em que o desejo dele era sempre ajudar o próximo. Então, ele tinha umas feridas na perna que causavam dores enormes, mas o desejo de auxiliar o próximo era tanto que ele não pensava nele. Quando chegou um frei superior, né, de uma ordem superior, foi lá visitar lá o mosteiro onde ele morava e falaram, ele tem uma ferida na perna. E esse superior foi lá querer ver lá no Fabiano a ferida. Ele tinha tanta vergonha porque a ferida tinha um odor, né, característico de feridas, né? Então era purulenta, né? E ele, com aquela vergonha que ele ia ter que mostrar a perna,
ele faz uma prece quando o homem vai tirar lá as gases, lá os panos que cobriam lá, saiu um odor de rosas, de flores ali da ferida dele. Então isso, né, é mérito do espírito. Ah, mas então ele era um espírito orgulhoso? Não! Olha só, orgulhoso se fosse eu. Com certeza seria orgulho, com certeza não ia sair um odor de rosas lá da minha ferida. Né? Por quê? Porque eu teria, por orgulho, vai ficar fedendo e tal. Não, ele não queria, né, ofender o olfato do superior dele. Então, teve a graça. Então, são os méritos que um espírito adquire. Então, esses espíritos, eles têm ausência de paixões e de necessidades materiais, né? Então, quando a gente fala em necessidade material, me veio aqui uma lembrança de uma história, né, que eu queria compartilhar com vocês. Não é uma história espírita, mas diz muito disso, de quais são os nossos objetivos da nossa vida. Diz, né, que tinha um homem que estava pescando. Ele tinha uma casinha, uma casa simples, onde ele morava com a esposa e com os filhos, e ele estava lá pescando. E ele pescou um peixe. Daí nisso parou um carro chique, de último tipo. Parou um carro, desceu um senhor e ficou observando ele pescar. Daí ele pescou 2 peixes, 3 peixes, 4 peixes, 5 peixes. Daí ele se levantou e estava indo embora. E esse empresário, né, que estava lá do carro, falou assim: onde o senhor está indo? Daí ele falou: eu já pesquei bastante. Na verdade, pesquei até um pouco além da minha necessidade diária. Mas a gente vai lá defumar e fica o peixe para amanhã ou outro dia. Mas por que o senhor vai? Eu parei ali o carro, eu vi, o senhor está aqui há 15 minutos e o senhor pescou 5 peixes. O senhor já pensou que se o senhor, em vez de ficar 15 minutos, o senhor ficasse 1 hora, o senhor ia pescar 20 peixes? Se o senhor ficasse 10 horas, o senhor ia pescar 200 peixes só no dia de hoje? E se você ficasse 10 dias, seriam 2.000 peixes, e em um mês seriam 6.000 peixes. Esses 6.000 peixes, pelo que eu estou vendo aí, o tamanho do peixe que o senhor pescou, ia dar em torno de 6 toneladas. O quilo do peixe está aí em torno de R$20. O senhor ia ganhar R$120.000. O senhor nunca pensou em fazer essa produção, né? Pegar e daí de repente o senhor parar de pescar com vara, começar a pescar com rede, assim sucessivamente. Daí o senhor abre uma cooperativa, vai exportar esse peixe, o senhor vai ficar milionário daqui, olha, daqui uns, eu pelos meus cálculos, pela minha experiência, daqui uns 20 anos, 30 anos, o senhor vai estar milionário, o senhor vai ter um carro igual ao meu, tal, beleza. Daí aquele senhor parou, pensou, daí ele perguntou: mas daí? E daqui a 20 anos? O que eu vou fazer com todo o meu dinheiro? Daí o empresário falou para ele: olha, mas daí o senhor vai ter muito dinheiro, daí o senhor vai poder ter uma casa num lago, o senhor vai poder brincar com seus filhos, o senhor vai poder descansar numa rede, o senhor vai poder desfrutar dos momentos com a sua esposa. Daí aquele matuto, com a sua cabeça, falou assim para ele: mas isso eu já tenho. Eu pesco aqui esses 5 peixes em 15 minutos, como o senhor falou. Eu vou para minha casa e já brinco com os meus filhos e com certeza eu vou vê-los crescer. Eu tenho uma casa simples, mas me abriga do sol e da chuva. Tenho uma esposa que sempre me espera com um sorriso para fazer lá o meu almoço, o meu jantar. Isso tudo que o senhor está falando eu já tenho. Então, muitas das vezes, né, essa história vem falar assim de quais são os nossos objetivos. É lógico que nós, como espíritos que estamos precisando progredir, a gente tem sempre o desejo do melhor.
né? Então a gente trabalha mais porque nós vamos aumentando as nossas necessidades, está lá no livro dos Espíritos, na Lei do Trabalho. Trabalhamos mais porque aumentamos as nossas necessidades. E muitas das vezes, em vez de trabalhar 15 minutos, a gente trabalha 10 horas. Ah, Sérgio, mas você está indo contra a lei do progresso. Tô mesmo, né? Mas aqui é só um exemplo, a gente não tem que levar ao pé da letra. Mas a gente tem que pegar a essência do estudo, que muitas das vezes a gente não precisa trabalhar 10 horas. A gente não precisa fazer uma hora extra. A gente não precisa estar lá no emprego que a gente passa mal. Por quê? Porque muitas das vezes as nossas verdadeiras necessidades são os nossos filhos, são a nossa esposa, são os nossos vizinhos, os nossos amigos. E muitas vezes a gente deixa de dar essa devida atenção, né? Porque a gente quer ter um conforto. Mas daí a gente vai ter um conforto material aqui, mas e daqui a 20 anos, quando né, ele for aposentar, e se ele desencarnar ali? Então isso já remete a uma história de Jesus, que ele vai falar lá daquele homem que queria ceifar lá toda, queria ceifar lá toda a plantação dele. Então ele olhou, falou, pô, olhou e falou assim para os empregados dele, nossa, esse ano a gente bombou, esse ano vai dar muito grão. E eu tô vendo aqui o celeiro aqui tá pequeno. Vamos derrubar o celeiro e fazer 3 celeiros 3 vezes maior. Daí vai lá, faz aqueles celeiros imensos, maiores do que o anterior, 3 vezes maiores, 3 celeiros daquele tamanho, faz toda a colheita, enche o celeiro de semente, todos os 3 até a boca. E quando ele dorme falando assim, poxa vida, agora sim, ele desencarna. E daí não levou nada, não levou um grãozinho, uma sementinha de tudo que ele tinha colhido. Então muitas das vezes, né, são esses questionamentos que nós temos que fazer. Então não é que eu estou fazendo, pessoa, você vagabundo. Não, mas às vezes a gente faz algumas escolhas erradas. Então o autoconhecimento é importante para isso. O que eu quero da minha vida? Quais são meus objetivos? Quais são as pessoas que precisam de mim? Eu estou dando a atenção devida a elas? Eu estou deixando um tempo para auxiliar o próximo, para ir ao centro? Então muitas das vezes a gente se perde no caminho. Então é um momento assim de reflexão para que a gente não possa, né, se perder nesse caminho. Então lá o estudo também vem falar do sofrimento dos espíritos inferiores, ou seja, aqueles que erraram ao desencarnar vão ter que colher esses erros, né? A consciência vai começar a cobrar lá no mundo espiritual. Então saber que a felicidade ela existe, mas que muitas das vezes ela é uma conquista das nossas escolhas, é uma conquista das nossas ações, das nossas atitudes. E saber que estar em sofrimento não é uma situação eterna, que tudo passa, que tudo melhora. Muitas das vezes a gente está em provas, está em expiações, a gente fica lá desesperado. Mas não existe, né, fardos pesados para ombros fracos. Então sempre tem uma solução para o nosso problema. Então muitas das vezes está faltando somente a reflexão, está faltando somente a gente acalmar o nosso coração, elevar o pensamento, buscar as luzes, né, dos bons espíritos para atingir e para solucionar os nossos problemas. Muitas das vezes, aquele que erra se sente como vítima. Às vezes a gente está lá trabalhando na desobsessão e o espírito ele quer cobrar do outro, né? Então ele se vê como vítima do outro, então por isso que ele está obsediando o outro, porque ele se acha vítima, mas ele não vê que a partir do momento que ele começa a obsediar o outro, ele é o algoz. E o que é pior?
a partir do momento em que ele entra nessa faixa vibratória de ódio, de rancor, de buscar o mal do próximo, ele tá tão envolvido que ali ele não encontra felicidade, ele só encontra dor. Ele só fica ali remoendo aquele sofrimento que ele teve, ele busca ali que o outro sofra, mas ele não é feliz. Por quê? Porque ninguém é feliz prejudicando o próximo, né? Então, muitas das vezes, nós não podemos conviver com o remorso só atrapalha a nossa vida, mas ter a ideia do arrependimento. Então, quando a gente vai buscar esclarecer esse espírito, a gente fala assim, poxa, mas não é momento de mudança? Não é momento de deixar ele, então o espírito vira e fala assim pra gente, não, mas ele tem que pagar por isso. Você não fala que a justiça divina, livre-arbítrio, então ele tem que pagar. Tem, nós sabemos disso, nós temos a consciência disso. Mas não é você que tem que fazer essa cobrança. Por quê? Porque quando a consciência dele cobrar, ele pode se arrepender e vai ter lá uma prova, vai ter uma expiação para ele se livrar dessa culpa. Mas depende de você agora esse arrependimento, né? Então o arrependimento é o desejo que nós temos de fazer diferente. O remorso é aquela situação em que eu só fico, né, preso a essa situação. Então o arrependimento ele vai estar ligado com o acerto, com a expiação. Então o arrependimento ele não vai apagar as faltas. Ele vai trazer o esclarecimento para o espírito que ele tem que reparar. Não apagar, reparar. Então, voltando ao exemplo anterior, aquele espírito que você está ali esclarecendo, aquele que está obsediando o outro, então, ou seja, olha, você tem que mudar para o seu bem. É o momento da sua mudança. Agora o outro, ele vai ter que ter esse start, essa luz, né? Por quê? Porque se ele não mudar, ele vai continuar sofrendo. Agora, é chegada a sua hora, é o momento de você se arrepender. E esse arrependimento vai lhe trazer o quê? Expiação, né? Não vai apagar as faltas, nem dele, nem as faltas que você cometeu, mas vai trazer um esclarecimento, um clareamento da sua ideia, dessa necessidade de você fazer diferente. Então, é necessário sempre, em todas as vezes que nós erramos, a expiação e a reparação dos erros. Não existe, né, sofrimentos eternos. A partir do momento em que eu quero deixar de sofrer, eu consigo. Então, nossa, mas isso aí não existe, né? Não existe. Existe, gente. A partir do momento em que eu começo a ter um novo olhar para aquele sofrimento muitas das vezes, né, se torna mais palpável, mais maleável, mais fácil da gente ingerir. Então, como eu acabei de falar, as expiações que nós temos que passar, elas não serão apagadas. Não é porque me converti ao espiritismo, vou lá no centro fazer um tratamento e meu sofrimento vai acabar. Não. Agora, a doutrina espírita ela tem a capacidade e a competência de trazer esclarecimentos que vão nos fortalecer na luta para que a gente possa vencer essas dores, esses sofrimentos. Então, a partir do momento que eu tenho a ideia clara por que eu sofro, eu tenho a opção, ou seja, o livre-arbítrio de continuar sofrendo ou ter uma visão diferente daquele sofrimento. Então, quando a gente vai falar, né, que a pessoa, a expiação ela não vai ser retirada da pessoa, mas um olhar diferente faz com que aquela dor que parecia tão insuportável se torne suportável. E muitas das vezes
a gente começa a auxiliar, dá o exemplo que o Fabiano de Cristo, que tinha dores horríveis na sua perna. Mas a partir do momento, era uma expiação dele, apesar dele ser um espírito já mais iluminado, ainda precisava passar por aquele sofrimento. Só que para ele não era sofrimento. E para ele auxiliar aquelas outras pessoas que batiam lá no mosteiro com dores, com sofrimentos maiores do que o dele, aliviavam a sua dor. Ou seja, ele não pensava lá na perna dele, não pensava que aquela doença ia levar ele a ter um desencarne mais cedo por causa daquela doença. Não, porque a partir do momento que ele auxiliava o outro, a dor do outro era um acalento para as suas dores. Então ele tinha uma visão diferente, né? Por isso que a gente fala que às vezes, né, a dor o sofrimento muitas vezes é uma percepção de cada um. Então duas pessoas passando pelos mesmos problemas têm visões, né, diferente daquela situação. Então o mal sempre vai ser um estado temporário, gente. A gente tem que ter fé nisso, que tudo passa, tudo vai passar, né? E todos vão melhorar. Então não existe um céu, não existe um inferno, existem os nossos estados de consciência. Então, quais são as bagagens que nós estamos levando para que a gente possa ter, né, lá no mundo espiritual, uma situação de paz, de alegria? A gente pega o livro Nosso Lar, no capítulo 2, André Luiz, quando ele está lá no purgatório, que ele achava que era um purgatório, né, tinha desencarnado, ele escutava vozes de pessoas falando, chamando ele de suicida, e ele não entendia, né? Mas foram escolhas que ele fez durante a vida que levaram ele a um desencarne antes do previsto. Então a sua consciência o colocou em tal situação em que cobrava dele olha, você é um suicida, porque você, né, você abreviou a sua vida. Não um suicida consciente, mas foi um suicídio inconsciente. Então a consciência dele cobrava, porque ele sabia que ele tinha muito mais para fazer aqui na Terra, e abreviou isso por escolhas não tão corretas nas suas atitudes, ações, né? Comia demais, fumava. Então cobrava dele. Então ele estava num inferno, mas era a sua consciência. Então não existe um céu e inferno, existe estados de consciência. Então, agora, se eu me preparo, eu com certeza lá no mundo espiritual vou ter, né, uma bagagem tão boa em que eu não vou passar por essas situações. E a gente, né, vai se reunir lá no mundo espiritual com espíritos que vibram na mesma sintonia que a gente, né? Então, não existe, né, o céu, o inferno, o purgatório. Então a doutrina espírita, ela fala do umbral, né? A doutrina espírita criou um purgatório. Não, não criou um purgatório. Esse umbral também, né, é um estado de consciência do espírito que também, pela sua sintonia, vai se reunir com outros espíritos que estão ali com dores, com sentimentos parecidos. Daí espíritos mais evoluídos vão estar lá, encontrar lá no mundo espiritual lá espíritos com esses mesmos desejos, com essas mesmas vontades, né? Então não vão passar por esses sofrimentos. Então a Terra, né, ela tem ela vai passar em algum momento, né, de um mundo de provas e expiação para o mundo de regeneração. Mas essa mudança se dá pelos seus habitantes, gente. Somos nós que vamos dar essa característica à Terra, né? Ou seja, quando os espíritos, a maioria dos espíritos aqui saírem dessa condição, evoluírem, então nós também vamos ali
trazer essa evolução para o planeta, né? Porque o planeta é matéria, então quando a gente fala assim, a Terra vai passar de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então a figura da Terra é uma figura alegórica. Por quê? Porque na verdade quem dá qualidades, até qualidades fluídicas ao planeta, são os habitantes desse planeta, ou seja, nós, espíritos que estamos aqui no mundo de provas e expiações, vamos evoluir e dar, né? E dar a essa nossa casa uma condição de um mundo de regeneração. Então, cabe a cada um de nós buscar, através do nosso progresso moral, trazer bons espíritos, e a partir do momento em que os bons espíritos, né, forem em número superior aos maus, os maus não vão se sentir tão bem aqui, e daí vão buscar outras orbes, onde a sua condição de simpatia e afinidade vão trazer para eles um lugar de alegria para eles, que mesmo que seja de sofrimento. Então cabe a cada um de nós essa mudança, né? Cabe a cada um de nós hoje fazer um bom plantio para que a gente possa ter uma boa colheita lá no futuro. Espero que o estudo dessa noite possa trazer essas reflexões, possa trazer esse desejo de melhorar, de a gente fazer uma autoanálise de quais são os nossos verdadeiros desejos, nossos verdadeiros objetivos. É muito importante a gente ter objetivos materiais, com certeza. Isso faz parte do progresso, faz parte para que a gente possa ter até uma condição assim de paz, de tranquilidade mesmo, né? Mas é importante a gente ter objetivos espirituais. Quais são esses objetivos espirituais? Quais são as virtudes que eu quero ter, que eu posso começar a treinar, gente? Então, vou buscar a paciência. Então, a gente não vai sair de zero a paciente num dia, mas é um esforço. Então, dentro desse esforço, muitas das vezes a gente vai perder aquilo que nós não temos, que é a paciência. Mas daí no outro dia eu vou me esforçar mais, até que isso, né, introduza no meu ser, através dos meus hábitos, das minhas atitudes, né, e que daí sim lá no futuro eu tenha paciência, porque é uma virtude que eu adquiri. Então assim são em todas as virtudes. Então muitas das vezes eu tenho que, né, qual o vício que eu vou combater hoje? Então é muito importante fazer uma autoanálise, a gente se conhecer, porque a partir do momento que a gente se conhece, tudo isso fica mais fácil. Agradeço a paciência, né, e o companheirismo de todos que acompanharam aí o estudo durante essa noite. E para a gente encerrar, vamos fazer uma prece em agradecimento ao Mestre Jesus, aos bons espíritos que nos intuíram, nos inspiraram em mais essa noite de estudo. É em teu nome, Senhor, que nós pedimos a tua permissão para dar por encerrado a mais essa noite de estudo, que assim seja, graças a Deus.